Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus, esse momento em que nós separamos um tempo para a meditação de Sua Palavra. É um momento muito especial e com certeza não somente eu, mas Deus se alegra quando você separa esse espaço de tempo para meditar na Palavra de Deus. Como de costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para fazermos a nossa oração e logo em seguida meditarmos na Palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, Tu és o Deus compassivo, nosso Deus de amor. Nós te louvamos porque nós temos o Senhor como nosso Deus. Que Teu Espírito Santo esteja conosco para assim meditarmos na Tua Palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é Deus misterioso. Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 15, que diz: Verdadeiramente Tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. O livro de Isaías, no capítulo 45, vem falando sobre a profecia de Ciro. Isaías vivia na época em que o povo de Israel ainda não tinha ido para o cativeiro. Ou seja, Nabucodonosor ainda não tinha invadido Jerusalém e não tinha levado cativo o povo de Israel. Muitos anos antes disso acontecer, Isaías proferiu a profecia de Ciro, um homem que seria separado por Deus para libertar o seu povo de cativeiro. Após o cumprimento ali de 70 anos, o povo de Israel deveria ser libertado para voltar para a sua terra, reconstruir a sua cidade, o seu muro, o templo, para assim novamente o povo de Israel ser mais uma vez uma nação. Mas para que isso viesse a acontecer, alguém tinha que libertar eles. E Deus disse que esse homem seria Ciro. Um homem que não temia a Deus, um homem que não tinha Deus como seu único Deus de culto, de adoração, seria responsável por libertar um povo, uma nação, para voltar e assim dar prosseguimento ao plano de salvação. Para que Jesus viesse, para que Jesus cumprisse o seu plano de salvação, de redenção do seu povo, era preciso que a nação de Israel voltasse para a sua terra. Ciro foi um homem muito especial, fez parte do plano de Deus para que nós hoje pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Como a gente analisa esse texto, a gente vê que de fato Deus tem mistérios que nós temos dificuldade de entender. Um outro mistério que a Bíblia apresenta se encontra no livro de João. Evangelho de João, capítulo 1. Veja comigo os versículos iniciais que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele não foi criado. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito poderia se fazer. Jesus era Deus, não foi criado, fazendo parte ali da Trindade, no princípio dos tempos eternos. Em um determinado momento, por ocasião do pecado, se fez homem, assumindo todas as dependências que o homem tem, como por exemplo, nós precisamos dormir, precisamos nos alimentar, nós ficamos tristes, nós choramos, nós temos sede, nós temos fome. Todas essas coisas são são dependentes para a raça humana. E Cristo, na sua soberania, na sua eternidade, decidiu se fazer homem para nos salvar. Ele assumiu essa forma para poder nos representar melhor. E isso é algo maravilhoso. Coisas como essa nós não conseguimos entender, temos dificuldade, nos perguntamos: como? Como um Deus eterno, todo-poderoso, deixou sua soberania, deixou o céu, deixou um ambiente perfeito para se fazer homem? Nós não entendemos, nós não compreendemos.
O que nós precisamos fazer é simplesmente aceitar. Aceitar esse ato de amor, esse ato salvífico que Deus fez por cada um de nós. Às vezes nós nos questionamos e queremos entender coisas que não são para nós. A Bíblia revela que existem mistérios, né? Mistérios esses que são velados apenas para Deus. E nós, por sermos seres mortais, seres não eternos, seres pecadores, nunca iremos compreender. E não adianta a gente questionar, buscar entendimento, não adianta. Isso simplesmente vai atrapalhar a nossa experiência de salvação. Olha, aquilo que é necessário para o nosso entendimento já foi revelado por meio da palavra de Deus. Então, para nós, basta. Se você, por algum tempo na sua vida, se questionou, se perguntou a coisas como essas, querendo entender os mistérios de Deus, entenda hoje, há coisas que estão inacessíveis para nós, porém aquilo que nós precisamos, que é de salvação, está acessível a cada um de nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso único mediador, aquele que tem duas naturezas em si. Ele é Deus e Ele é homem, para todo sempre, o nosso melhor representante, porque não tem ninguém que nos represente melhor do que Jesus, aquele que é o nosso único advogado, que intercede por nós no santuário celestial. Ele que nos dá a salvação por meio do seu sacrifício. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos aceitar. Nós chegamos a mais um fim do nosso encontro, do nosso momento com Deus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos para fazermos mais uma oração e assim terminarmos esse momento e darmos prosseguimento às atividades do nosso dia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus que estás nos céus, nós te louvamos porque mesmo em meio a coisas que não conseguimos entender, nós temos acesso àquilo que de fato importa, que é o acesso à salvação. Nós entendemos que é por meio de teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós conseguimos acesso a esse bem tão precioso e necessário para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nos redime pelo sangue de Jesus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, obrigado por ter chegado até aqui. Que Papai do Céu abençoe o decorrer do seu dia, que você possa, não somente nessa ocasião, mas em outros momentos, lembrar de Deus, fazer orações e adorar o Senhor em todo o tempo. Até a próxima, eu te vejo no próximo momento com Deus.